Setor Refis para negociar dívidas de meses e empresas do Simples, melhor, as dívidas de mês e de empresas do Sistema Simples Nacional. Inclusive, nós ouvimos agora, Paola Cuenca, o representante dos bares e restaurantes falando do endividamento dos empresários. Então, essa medida agora traz um certo alívio para esse empresário? Na verdade, não traz alívio, né, William? Porque foi feito um veto integral do presidente da República, Jair Bolsonaro, a esse projeto de lei que poderia autorizar uma renegociação das dívidas de micro e pequenas empresas junto à Receita Federal. Como o presidente acabou vetando integralmente esse texto que foi aprovado pelos parlamentares no Congresso Nacional, agora fica mais angústia para esses micro e pequenas empresas que não vão ter como fazer uma renegociação. O que era importante nesse processo do refis, da renegociação dessas dívidas junto com o fisco do governo brasileiro, é que existia a previsão de que fosse feito um desconto de 90% sobre os juros e 100% dos encargos que estão ali vinculados a todos esses débitos, o que, claro, acaba aliviando bastante aquele saldo final dos devedores. Além disso, esse saldo final poderia ser parcelado em 15 anos, parcelas muito mais tranquilas desses micro e pequenos negócios conseguirem fazer o pagamento junto à Receita Federal. Mas com o veto do presidente Jair Bolsonaro não existe mais essa possibilidade, pelo menos por enquanto. No despacho presidencial de Jair Bolsonaro, ele diz que ouviu o Ministério da Economia e a Advocacia Geral da União e foram identificados vícios de inconstitucionalidade e também contrariedade ao interesse público a respeito desse projeto de lei, porque, de acordo com o despacho presidencial, havia previsão de uma renúncia fiscal, ou seja, o governo arrecadaria menos se esse projeto de lei fosse aprovado, fosse sancionado, o que de fato acontece, já que existe essa renúncia, esse grande desconto aí de 90% sobre juros, 100% sobre encargos. Mas é claro que aliviaria bastante esses micro e pequenos negócios. Já existem alguns programas de renegociação de dívidas ligados principalmente a esses negócios que foram afetados pela pandemia na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. É o caso de um refis que está aberto para as empresas que são do setor de eventos. Só que esse projeto que foi vetado pelo presidente colocava que todas as micro e pequenas empresas que haviam sido afetadas com uma queda na arrecadação no ano de 2020, em comparação com 2019, já poderiam entrar nessa renegociação de dívidas. Ou seja, elas não precisariam pertencer a setores da economia que foram diretamente afetados pela pandemia, no caso, setor de eventos, setor de turismo, por exemplo. Ficaria muito mais aberto a diversas micro e pequenas empresas. E como eu disse, pelo menos por agora não existe, então, esse alívio para as micro e pequenas empresas, porque na volta do recesso parlamentar, em fevereiro, os deputados e senadores, eles podem fazer a derrubada desse veto presidencial. E se houver, de fato, essa derrubada, então esse texto é publicado, ele se torna lei, ainda que não exista concordância por parte do Poder Executivo. É aguardar agora para ver. Paola, a gente não tinha, inclusive, isso foi destaque ontem, de que era uma recomendação do Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, o veto, mas o presidente não queria, não é isso? Olha, existe sempre esse conflito a respeito de como ficam as decisões dentro do Poder Executivo, porque o Ministério da Economia pode fazer uma recomendação que o presidente da República não concorde, né? Nesse caso, o Ministério da Economia não aprovar esse refis, ainda que fosse de interesse do presidente, mas a palavra final é sempre do presidente, tanto que esse despacho que é feito explicando os vetos é um despacho da Presidência da República. E, bom, por mais que o presidente pudesse não concordar com isso, de alguma maneira ele acabou sendo convencido, então, pelo Ministério da Economia, já que o veto foi feito, sim, e constando ali na assinatura do presidente da República essa justificativa. Então, e aí a gente está falando aqui num valor de... Eu queria passar para os nossos comentaristas, para a Bruna Torlai e para o Felipe Bueno. Agora, continua com a gente, Paola, que você pode ajudar. Nesse programa, Paola, a gente está falando de 50 bilhões de reais que o governo cobra desses empreendedores individuais, de micro e de pequenas empresas. É esse o valor?
assim, a estimativa é de que essas dívidas que poderiam ser enquadradas dentro desse programa de renegociação de dívidas estão em cerca de 50 bilhões de reais. Então, é claro que é uma cifra muito grande e que a gente pode ver, então, que o Ministério da Economia pretende arrecadar essa cifra de forma integral, sem ter esse desconto de juros, desconto de encargos e um parcelamento bem grande, né, que era o que estava previsto no projeto. Então, Bruna Torlai, eu posso ter, às vezes, a intenção de arrumar de um jeito, mas a recomendação é outra. Isso foi aprovado pelos parlamentares e agora vem a hora da caneta e eu não posso aplicar isso porque eu preciso de 50 bilhões de reais. Essa é a maior dificuldade, o que nós temos aí, o cobertor curto, enquanto nós não fazemos as reformas necessárias? Mas é o cobertor curto para umas coisas e o cobertor longo para outras, né? Então, na verdade, é um veto complicado para o presidente da República, uma vez que o seu compromisso com a classe média, com o povo, com o empreendedor, sempre foi prioridade. E aí ele quebra esse compromisso, né? Podemos até imaginar que haja uma combinação com seus aliados no Congresso para que derrubem o veto e que o presidente tenha feito isso para manter aí, digamos, uma relação boa com o Ministério da Economia, não transparecer que haja eventuais conflitos, tá? Eu imaginaria algo assim, não vou ficar surpresa se houver a derrubada desse veto. Aliás, espero que esse seja o caminho. Por mais que o valor seja alto, vamos entender que o compromisso do governo é uma decisão política. O que eu vou priorizar, né? E a decisão sobre o que eu vou priorizar é qual o compromisso, qual é o seu eleitorado, é a classe média, e você vai abandonar a classe média. E o Bolsonaro, ele já deu algumas mostras de que ele não tem tentado compreender essa parte do seu eleitorado com o respeito que ela merece. Então, eu espero, né, para que o governo seja coerente com o seu próprio plano, que haja derrubado do veto. Por mais que eu compreenda que, do ponto de vista do Ministério da Economia, a preocupação é em fechar contas. Eles têm ali o teto de gastos, tiveram esse problema dos precatórios. Veja, o Ministério da Economia está numa enrascada. Acho que ninguém queria estar no lugar do Paulo Guedes e do seu pessoal nesse momento. Eles têm de fazer todo o malabarismo possível para manter a arrecadação, uma vez que durante a pandemia entrou-se economia de guerra e se gastou assim demais, né? Estourou-se as contas públicas. Então é evidente que renunciar a um valor como esse é algo que preocupa o Ministério da Economia. Ainda assim, fica a questão. E o compromisso político do presidente com essa base importante que é a classe média, os microempreendedores, os pequenos empreendedores. É muito complicado deixar essa classe na mão, uma vez que ela foi uma das que mais sofreu com a pandemia. E como a repórter disse, nem todos sofreram diretamente, mas indiretamente todo mundo sofreu. Então é muito complicado você escolher categorias que sofreram mais, porque a economia ela é uma corrente, é um encadeamento, né? Um setor depende do outro. Não adianta você falar, esse setor sofreu, esse não. Não, todos sofrem, ainda que indiretamente, tá? Então, nesse sentido, é um veto aí que vai custar críticas ao presidente com toda certeza. E a gente não consegue avaliar agora, Felipe Bueno, o impacto disso na vida desse empreendedor, né, que tinha talvez a expectativa, talvez não, acredito que a expectativa era grande em função dessa possibilidade de renegociar a dívida, até para conseguir um fôlego maior e continuar tocando o seu negócio. A gente não tem como avaliar agora o impacto disso na vida desse brasileiro. Exatamente. Quem sabe é quem está nos assistindo e está nessa situação. Agora, isso é um clássico da gestão ou da não gestão, e eu não vou nem falar que é desse governo, porque pode ser de qualquer governo, é um clássico brasileiro, né? Aqui nós não temos rei, que bom, né? Mas os conselheiros do rei são ouvidos e os conselhos são úteis ou não, né? O rei decide se os conselhos são úteis ou não. Então, nesse caso, e o roteiro é parecido mais ou menos com o do financiamento estudantil, né? Do refinanciamento estudantil. Nesse caso, a justificativa de que não há dinheiro, de que o cobertor é curto, é uma justificativa muito confortável. E fica, como colocou a Bruna, né? O governo federal com aquela aura de austeridade, e o Congresso Nacional, depois das férias, pode derrubar esse veto, e aí o refinanciamento vai acontecer, né? Como muita gente espera, como os setores esperam. Agora, né? Para o Auxílio Brasil, né, o teto é um pouquinho mais, digamos que é um carro conversível, né? Para esse caso, o teto é fixo.
É muito difícil. Agora, essa decisão pode ter relação com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, que fala o seguinte da Presidência da República, que alertou sobre outro motivo de indeferimento ao veto, onde a lei eleitoral impede a concessão de benefício neste ano. E aí a gente vem acompanhando agora, seria o artigo, um dos artigos do Código de 73. A gente vai atualizando, então,